meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quinta aula de conhecimentos bancários para o concurso do Banco do Brasil e também para outros concursos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as instituições operadoras do Sistema Financeiro Nacional. Nós já vimos toda a estrutura do Sistema Financeiro, Banco Central, CVM, CMN, está nas aulas anteriores que você pode acompanhar pelo card aqui acima. Antes de começarmos a nossa aula, nós queremos reforçar que você se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo, comente, dê o like, enfim, vamos fazer com que esse canal cresça e atinja aí o maior número de pessoas possível, ok? Então vamos lá, vamos entender o que são as instituições operadoras do sistema financeiro, quais são elas? Vamos lá. Bom, relembrando aqui um conceito, nós vimos nas aulas anteriores que existem três subsistemas no sistema financeiro nacional, não é? Que é o sistema normativo, o sistema supervisor, o sistema normativo, o sistema supervisor e sistema operador. Já vimos esses dois primeiros aqui e agora vamos ver o terceiro, que é o subsistema operador. As operações que de fato colocam a mão na massa, que fazem acontecer as operações do sistema financeiro nacional. Tá? Vamos revisar aqui esse quadro que ele é importantíssimo. Eu sempre digo em sala de aula que você, amigo concurseiro de concurso bancário, precisa compreender essa tabela aqui, precisa entender o que ela significa, o que cada instituição faz, porque isso vai ser importante demais para o seu concurso, ok? Então, assim, ó, já vimos aqui as instituições normativas, o órgão máximo é o CMN, que atua nesses quatro segmentos aqui, nesses quatro mercados, o mercado monetário, o mercado de crédito, o mercado de capitais e o mercado de câmbio. E já vimos também, quer dizer, vamos ver em próximas aulas, em aulas futuras aqui, sobre os seguros privados, que tem como entidade normativa o CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, e tem também o setor de previdência fechada, que nós vamos também ver em aulas futuras. E tem como órgão normativo aí o CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Bom, o nosso foco na aula de hoje é estudar sobre essas instituições operadoras. Essas instituições aqui, ó, que estão debaixo aí, podemos assim dizer, do Banco Central e da CVM, ok? Vamos lá, vamos entender cada uma delas. Bom, o que são instituições operadoras? Pode ser que no seu edital traga aí a expressão operadoras, mas também ele pode trazer aí esse conceito, essa definição como executoras. Operadoras ou executoras, que vai dar na mesma, né? Como o próprio nome sugere, são as instituições que fazem a operação de intermediação financeira propriamente dito. É onde os credores e os tomadores de recurso se encontram no sistema financeiro. Lembram lá da primeira aula? O que é o sistema financeiro? Nada mais é do que um encontro entre credores, os que têm dinheiro sobrando, e tomadores, os que têm dinheiro faltando, né? E eles vão fazer operações financeiras intermediadas por algum banco, certo? Vamos lá. A Saf Neto, que é um dos principais teóricos, estudiosos aí sobre o sistema financeiro, sobre finanças, ele classifica as instituições operadoras do sistema financeiro nacional, basicamente em dois tipos, principalmente em dois tipos aí de instituições. As instituições financeiras bancárias e não bancárias. Vamos entender aí qual é a diferença entre elas nos próximos instantes. Aguarde aí só um minutinho, não perca essa aula é importante demais, ok? E dentre as instituições operadoras também tem o sistema de poupança e empréstimo, que é o famoso SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Vamos falar sobre ele. Existem instituições auxiliares e instituições não financeiras, mas que integram aí essa estrutura de operações operadoras. Bom, ok. Nós vimos nessa definição de Assaf Neto que existem instituições bancárias e instituições não bancárias, ou instituições monetárias e instituições não monetárias. Qual é a diferença entre elas? O que significa isso? Vamos ver primeiro as instituições monetárias. O que são instituições monetárias? Definição: são instituições autorizadas por lei a captarem recursos de seus clientes por meio de depósito à vista,
Depósito à vista. Senhores e senhoras, gravem bem esse conceito, depósito à vista. Ele vai aparecer em várias vezes durante as nossas aulas e também vai ser cobrado na sua prova de alguma forma. Instituições monetárias são aquelas que podem captar depósito à vista. E o que é o depósito à vista? O depósito à vista é o depósito feito na boca do caixa. São depósitos em conta corrente, permitem a livre movimentação do dinheiro, têm prazo indeterminado e não gozam de rendimentos. É a velha e boa conta corrente, né? Você imagine a seguinte situação: você tem uma conta corrente no banco, e lá você pode fazer o depósito de valores a qualquer momento, o dinheiro fica lá, você pode tirar, sacar, e não vai. Mas assim, a conta corrente não vai permitir nenhum tipo de rendimento, não tem rendimento. Mas você também pode tirar esse dinheiro, sacar a qualquer momento, ok? É basicamente essa a definição de depósito à vista. Mas se existe depósito à vista, né, que nós vimos aí o que é, depósito em conta corrente, basicamente, e existe também depósito a prazo, que é um conceito até estranho no primeiro momento, né? O que seria o depósito a prazo? O depósito a prazo são aqueles depósitos que têm um tempo determinado, geram rendimentos e geram um título, uma espécie de recibo, que indica que o cliente que fez ali o depósito possui o direito de saque, mas em uma data futura. Diferente do depósito à vista, o depósito a prazo ele tem esse nome justamente porque, ao ser feito o depósito de algum valor ali naquela conta, o cliente vai poder sacar em uma data futura, alguns dias depois ali na frente. Porém, vai ter rendimentos. E aí a gente vai ver aqui alguns exemplos de depósitos a prazo. Vamos lá. Exemplos de depósito a prazo. O CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, que são os mais utilizados aí pelos bancos. RDB, que é o Recibo de Depósito Bancário, não tem liquidez, vamos já explicar o que é isso. E poupança livre, que possui livre movimentação. Então, dentre esses três depósitos a prazos aqui, vamos entender aqui rapidamente cada um deles. CDB é uma das principais formas pelas quais os bancos conseguem dinheiro de forma passiva, para que possam depois emprestar e com juro bem caro. Os CDBs, você deposita lá no banco e geralmente o banco estabelece um prazo ali de 30 dias, 40 dias, 3 meses, 9 meses, enfim, vai depender da instituição. E durante o tempo em que esse dinheiro fica lá no banco, ele vai correr um juro, um rendimento, né, para quem depositou, e esse juro, esse rendimento que você vai ter, tem a chamada liquidez diária. Como assim? O juro que vai correr sobre o dinheiro que você depositou no banco sob a forma de CDB, todo dia vai render um pouquinho, ok? E se você quiser sacar, depositou hoje, quiser sacar amanhã, já pode, não tem problema, pode sacar a qualquer momento. Liquidez diária. O CDB é bem parecido com o RDB é bem parecido com o CDB, nesse caso. A diferença é que ele tem um prazo um pouco maior do que o CDB em relação ao resgate que você pode fazer. Mas o dinheiro que está aplicado em RDB também vai dar um rendimento ali para o cliente. Porém, ele não pode sacar a qualquer momento, não é igual na conta corrente. Na conta corrente depositou hoje, já pode sacar hoje. No CDB e RDB não, tem que esperar algum tempo, ok? E poupança? Poupança, todos nós conhecemos como é que é. Você pode depositar o dinheiro ali no banco, na sua conta poupança. Tem livre movimentação, só que tem um detalhe importante, que é necessário saber. A poupança ela possui um rendimento quando o dinheiro que está lá na conta completa aí 30 dias. Não é um mês, é quando ela faz o chamado aniversário. Você até pode sacar antes de 30 dias o dinheiro que você deposita na poupança, porém não vai ter rendimento. Rendimento só com 30 dias completos, ok? Então são esses aí os exemplos, galera, que você precisa entender, os conceitos que você precisa entender de depósito à vista e depósito a prazo. Então, as instituições monetárias ou bancárias são aquelas que podem fazer a captação de depósito à vista, ok? E de poupança também. Bom, vamos entender um conceito interessante sobre essa questão de captação de depósito à vista. O que caracteriza as instituições monetárias? Quando é feito um depósito em um banco, galera, existe um fenômeno que acontece, tem um efeito que acontece que é o chamado de efeito multiplicador do crédito ou o efeito multiplicador monetário.
que nada mais é, na prática, é a capacidade que os bancos têm de criar moeda. Como assim? Vamos entender aqui através de um exemplo. Isso aqui é extremamente interessante, tá? Aí aqui nós colocamos aqui um quadro explicativo aqui, uma tabelinha explicativa, e vamos entender como assim, como é que os bancos podem criar moeda. Entenda o seguinte: suponha que uma cliente chamada Alice, ela deposite um determinado valor no banco A. A Alice pegou aqui, ó, depositou R$ 100 no banco A. E aí, o que que acontece? Nós vimos até numa aula passada, que falou de Banco Central. Os bancos são obrigados a fazer o chamado recolhimento compulsório, que é uma forma de controlar a inflação, de controlar esse efeito multiplicador monetário. Então, dos R$ 100 depositados no banco, esse banco A ele não vai poder usar todo o valor para emprestar. Ele vai ter que fazer uma reserva de pelo menos 10% que vai ao Banco Central, que é o recolhimento compulsório, que nós já explicamos. Recolhimento compulsório, um recolhimento obrigatório que os bancos precisam fazer ao Banco Central. Então, beleza. A Alice depositou R$ 100 no banco A. Esse banco A vai pegar 10% de recolhimento compulsório e vai ter a liberdade de emprestar os outros R$ 90. Exemplo. Então, vamos supor que o banco pegue esse empréstimo aqui e empreste para Pedro. Né? E Pedro chegou lá e, opa, banco, me empresta aqui um dinheiro. O banco, tá, te empresta aqui R$ 90. E aí vamos supor que o Pedro pegou esses 90 conto e ele não vai usar todo agora. E vamos supor que ele depositou esses R$ 90 no banco B. E aí o que, que o banco B vai fazer? Da mesma forma como usou o banco A e todos os bancos, ele não vai poder usar todo esse dinheiro. Ele vai ter que pegar 10% e fazer o recolhimento compulsório, a reserva. E assim ele vai ter R$ 81 livre para poder emprestar para quem quiser. Ok? E aí, dando continuidade aqui no nosso exemplo, agora aparece aqui outra cliente, a Bia. A Bia chega lá no banco B e fala: ó, eu quero empréstimo. E aí o banco empresta lá R$ 81 para a Bia. E a Bia não quer usar esse dinheiro agora, ela vai pegar esses R$ 81 e vai depositar no banco C. E aí, o banco C, galera, ele não pode emprestar todos os R$ 81. O que, que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar 10%, vamos arredondar aqui para 8%, e fazer o recolhimento compulsório. E dessa forma, ele vai ter R$ 73 para emprestar para um próximo cliente. Então, finalizando aqui esse exemplo, observe o seguinte, que a partir de um depósito de R$ 100, nós temos circulando na economia agora, através de empréstimos que foram feitos, R$ 244. Olha só, em apenas 3 operações aqui de 3 clientes diferentes, de R$ 100 partimos para 244, que agora está circulando na economia. E aí pergunta-se, esse dinheiro de fato existe? Não, é o chamado dinheiro escritural, ok? Esse é o chamado efeito multiplicador monetário. Entenderam isso aí? Então, por isso que existe o conceito de depósito compulsório para que se controle a quantidade de dinheiro circulando na economia. Porque se não tiver um controle sobre isso, pode trazer, de certa forma, um colapso ao sistema. Porque imagine a seguinte situação: se todos os clientes chegam ao banco querendo sacar esse dinheiro todo de uma vez. É provável que não tenha. Então, para diminuir esse risco sistêmico aí de liquidez, que é a capacidade do banco de ter recursos disponíveis em espécie, é feito o recolhimento compulsório. E através do recolhimento compulsório é uma forma de controlar as moedas em circulação. Bom, então, como nós vimos aqui nesse exemplo, esse dinheiro ele não existe de verdade, ok? A partir de R$ 100 chegou-se aqui um valor de 244, mas esse dinheiro não existe de verdade. Então, esse dinheiro virtual que está aí circulando na economia é o que a gente chama de moeda escritural, tá bem? E assim, dentre as principais instituições financeiras bancárias, e relembrando, o que são instituições financeiras bancárias? São aquelas que podem captar depósito à vista. As principais são os bancos comerciais, é, caixas econômicas, Banco do Brasil que está dentro aqui de banco comercial, cooperativas de crédito, bancos comerciais cooperativos, bancos múltiplos com carteira comercial, e nós vamos ver cada uma delas. Essa foi a nossa aula número 5.
trouxemos aqui o conceito de instituições operadoras e nós vimos aqui eh, instituições monetárias e não monetárias, o que difere cada uma delas. Nas próximas aulas nós vamos destacar cada instituição que compõe as instituições monetárias ou financeiras, ou seja, aquelas que podem captar depósito à vista. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Não esqueça de deixar aqui o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Valeu!